sua percepção. Oi, gente, boa noite. Boa noite. A gente está começando aqui 19 em ponto, porque a gente é assim. A gente começa na hora. Então nós estamos aguardando aqui o Facebook comunicar a todo mundo que a gente está online. E é pra gente começar nosso papo com a professora Kátia Regina, que dá aula aqui no curso de cuidador. Boa noite. Ela fala de direitos e deveres do cuidador, da importância desse trabalho humanizado e da importância desse seu olhar para o familiar, esse olhar para você. Então vamos aguardar, tem gente já entrando. Quem é? Fala boa noite aí pra gente. Entrou aqui uma pessoa olhando pra gente. Quem é? É a Selma que tá? Parece que é o rostinho da Selma, mas eu não sei. A Selma é uma que acompanha o tempo todo. Gente boa pra caramba. Deixa eu ver se é Selma. Quem for entrando vai dando boa noite. E obrigada pela presença de vocês. Entrou mais um rostinho. Vai falando aí pra gente saber quem é que tá participando dessa live. Ah, é a Selma. Selma, boa noite. Boa noite, Selma. Boa noite. Quem é que tá? Tem gente entrando. Seja bem-vindo à live aqui da Dila Oliveira. Tem gente entrando. Sejam bem-vindas. Vão dando um carinha, vão dando um coração, curtida aí pra gente. Vai compartilhando essa live aí pra chamar pessoas, convidar pessoas. Que vai ser muito bom a gente falar desse tema, de um trabalho humanizado. Verdade. Ai, a Selminha botando os corações. Selma! Ai, gente! Linda! É uma amorosa. É, muito, gente, muito. Eu também só tenho cuidadoras amorosas aí, graças a Deus. As perturbadas são longe, né, gente? São longe, já basta eu. Então não precisa de mais. Mas aí... oi, Kátia, tô falando pra você. Oi, tudo bem? Tudo bem, Selma? Vai convidando, chamando. O tema hoje é a missão, né? Cada dia vai ter um tema muito legal. Ontem foi sobre o poço, que a gente fala da saúde mental, que muitas das vezes a gente está numa situação que a gente não consegue ver uma luz no fim do túnel. Verdade. Muitas vezes, às vezes a gente está esperando que alguém vá nos acolher e essa pessoa joga mais terra no poço. Verdade. Mas enfim, cada tema, gente, foi muito engraçado, foi inspirado assim por Deus, cada tema, sabe? Depois, não sei nem se era para eu falar, mas eu vou falar, vai ler Jeremias 38, que Jeremias 38 foi aonde a base dessas lives, para poder falar com vocês do processo de saída de uma vida que você está inconformada, uma vida que você acha que não tem mais jeito, uma vida que você acha que não tem capacidade para aprender, que você não vai chegar a lugar algum, que você já está velha. Quantas vezes eu ouço, Kátia, as pessoas dizendo que estão velhas para começar. E é bom, você pode até contar a sua história. Gente. Olha. As pessoas falam que estão velhas, as pessoas saem de um relacionamento, né? É verdade. E acham que não tem como recomeçar. Gente, tudo isso é um engano do inimigo. Porque você pode começar sim, recomeçar e quantas vezes forem necessárias, porque sempre existe uma luz, sempre existe uma saída. Então não se engane. Então, vou deixar a Kátia se apresentar. Se apresenta e conta um pouquinho dentro da sua história, que eu acho muito legal, né? Isso. Então, as coisas acontecem assim na nossa vida, né, Érica, que surpreende, né? Assim, a gente fica realmente sob os cuidados, eu acredito em Deus, né? E assim, eu acredito que Deus ele vai cuidando da nossa vida assim, de uma forma muito especial, né? E como a Érica falou, às vezes a gente pensa que está num período da vida e que não tem mais solução, que não tem mais portas abertas, vamos dizer assim, e não tem mais perspectiva, né, do que possa acontecer. Mas daí que de repente surge uma porta, surge uma solução, né, e as coisas vão acontecendo, e os caminhos que estavam tortos vão se endireitando, e é assim que vai acontecendo na nossa vida. A gente tem que ter uma fé, né, tem que ter fé em Deus e ter fé em você. Saber que você pode, que você tem capacidade para conseguir, para conquistar.
Então isso é muito importante, né? E quando eu conheci a Érica, eu falei, gente, que trabalho maravilhoso, que pessoa maravilhosa, né? Porque eu estou do lado dela, porque eu já falo isso pra ela. É sim. Mas assim, a força que ela passa, a fé que ela transmite e sabe, essa coisa assim de vamos pra frente, bola pra frente, não olha pra trás. Isso é muito importante, né? E nesse curso de cuidadoras, que geralmente assim, vem pessoas assim com. Cada um tem a sua história de vida, né? E muitas chegam com histórias de vida que realmente são cargas, são passados assim, e presentes também, né? Tempo presente ali dessas pessoas de muita luta, de muita dor, de muito sofrimento. E a pessoa chega aqui e ela encontra esse bálsamo, ela encontra essa não digo solução, mas uma nova visão, um novo olhar para a sua vida. Né? Então isso é muito importante. Quando você chega na Dila Oliveira, você encontra esse novo olhar. E isso é fundamental, porque você consegue se perceber, você consegue se enxergar e ver que você é importante, que você tem valor, que você tem capacidade. Porque muitas perdem se sentem de capacidade, né? Diante de tantas situações adversas, acaba perdendo o senso de capacidade. Então, quando você chega num lugar como aqui, acolhedor, e que te investe, que sabe que você pode conseguir, você tem que querer, você tem que fazer a sua parte também, claro. Então, quando você quer, você faz a sua parte, você se propõe a essa mudança, a essa transformação, as coisas acontecem. Não vou dizer para você que não vai haver mais problemas, não vai haver mais dificuldades. Nós estamos num mundo. Isso é mentira, porque nós estamos vivendo num mundo difícil, né? Hoje com essa pandemia, amanhã a gente não sabe o que vai ser. Ontem, né, nós passamos por outras situações. Então a gente está vivendo num mundo que realmente é complicado. As mudanças são mais rápidas, né? Justo. Tá havendo assim muitas mudanças. E coisas assim também que não são positivas, que estão chegando também. Então tudo isso a gente tem que estar preparado para enfrentar. Porque senão você, né, você estaciona, e as coisas, quando a gente estaciona, tem a tendência a piorar. É verdade. Então é muito importante essa questão de você buscar uma mudança para a sua vida. Buscar uma transformação, um novo olhar, uma nova visão, algo novo para acontecer com você. Eu acredito que todos que estão aqui querem isso e estão recebendo. Gente, porque assim, quando a gente colocou quando a gente pensou em como fazer essa jornada, essa maratona do cuidador, a gente buscou, porque não sei se vocês sabem, mas a Dila está no mercado há 25 anos. E 25 anos de desafios, de superações, de choro, de tristeza, de desânimo, e que muitas das vezes a gente acha que não vai conseguir, que não dá mais, que agora é derrota, que agora é o fim do poço mesmo. Mas quando você entende a sua missão, você entende para onde você quer ir, você entende a contribuição que a sua vida pode ter na vida do outro, a sua perspectiva muda. Eu posso escolher algumas posições. A primeira é ficar parado o tempo todo, só chorando e reclamando, ó vida ao azar, como a gente falou na live de ontem. E aí, para quem não assistiu, foi uma live sobre saúde mental. Eu posso também escolher caminhos que talvez sejam aqueles caminhos mais trabalhosos, mas que vão com certeza me levar em algum lugar. Mas, quando eu não sei exatamente qual o caminho que eu quero seguir, esse lugar também pode ser perigoso. Eu fico perdida. Porque correr na direção errada é tão perigoso é tão perigoso quanto ficar parado. O ideal é que você ande com sabedoria para o local certo que você quer ir. E aí algumas pessoas falam assim, Érica, mas não tem jeito, assim. Eu já falei isso para vocês, eu fico pasma quando as pessoas falam assim, eu tenho 50 anos, eu ainda sirvo para alguma coisa.
Ah, eu tenho 60 anos, eu ainda sirvo. Gente, olha a palavra, eu ainda sirvo para alguma coisa. Isso é muito forte. Muito forte, muito forte. Qual é a visão que ela tem dela? De si mesma. Exatamente, para se perguntar se ela serve para alguma coisa. Afinal de contas, esses 50 anos, 60 anos, tem uma história e com certeza uma história linda. Com desafios, com provações, com desânimo, com alegria também. Eu não tenho dúvida disso, mas assim, dizer assim, será que eu ainda sirvo para cuidar de alguém? Será que eu ainda sirvo? E às vezes meninas novas também, tem gente que fala, eu tô com 30 e pouco. Tem gente que foi tão massacrada na sua trajetória que quando chega 30 e poucos anos acha que já não tem mais idade para nada. É verdade. Gente, a população está envelhecendo. O Brasil está envelhecendo. O Brasil está envelhecendo. Vamos falar do Brasil porque é o país que a gente vive, mas a população de uma forma geral está envelhecendo. Tá sim. Não dá para você entrar numa posição que ainda que é como se você não tivesse uma história, uma trajetória para percorrer. Por isso que é muito legal você saber qual é a sua missão. Que muitas fazem um curso de cuidador para ter um emprego. A pessoa que quer um emprego, ela não constrói a sua missão. Porque quando nós temos uma missão, a gente faz tudo com excelência. Eu estou aqui, eu poderia estar vendo novela, eu poderia estar me preparando para Netflix, eu poderia estar fazendo qualquer coisa. Estou aqui, na sala ali, está tendo um trabalho lindíssimo, ajudando pessoas para aprender a tirar fotografia, e o curso é totalmente gratuito para as pessoas, um parceiro maravilhoso chamado Erickson, que está ajudando pessoas que querem como profissão ser fotógrafo. E está lá todo mundo aprendendo. Sabe? Cada um lutando, cada um buscando, a gente está aqui se entregando, por isso que eu falo, boa noite, Silvia, seja bem-vinda. Não se assuste se as oportunidades surgirem na tua porta. Não se assuste. Aproveite, agarre. Agarra mesmo. Não é? Agarre. E não existe idade para isso. Gente, eu me sinto no auge. Eu tenho 47 anos, ainda, se Deus permitir, pelo menos mais 40 anos. Para beijar muito em boca. Muito mais. Para poder ajudar. Eu já falei para essa arranjar o namorado logo. Eu sou daquela, já vou empurrar. Vai mesmo. Vambora. Vambora. O porquê, gente? Pra gente sorrir mais, pra gente levantar nossa autoestima, pra gente... Cara, a gente tem... É isso, é esse processo. Mas também, vocês sabem, tem dias que eu tô arrasada e coloco pra vocês, olha, gente, hoje eu tô arrasada. Hoje eu me decepcionei, hoje eu decepcionei alguém. Que a vida é assim, você não é perfeita. Tem altos e baixos, né? Exatamente. A gente tá na vida, tá na chuva, vai se molhar. Tá no sol, vai se queimar. Exatamente. Né? A gente tá aqui, a chuva cai sobre todos, o sol brilha para todos e é assim. E você precisa entender que a vida não é só deserto. É isso. Eu fico preocupada com essas pessoas que só vivem no deserto, só vivem na dificuldade, só vivem passando por provações. Tem alguma coisa errada. E não é no mundo, é em você. Isso mesmo. Isso mesmo. Não é? Isso. Qual é o seu posicionamento em relação à vida? Porque a vida também entrega coisas boas. Eu aprendi tô sendo mentoreada por um professor de neurociência, e o professor Pedro Calabresa, é um neurocientista maravilhoso, e aí ele fala, o mundo não lhe deve nada. E o que você tem para pegar do mundo, cabe você correr atrás disso. Eu achei fantástico. O mundo não lhe deve nada. Então, o fato de não lhe dever, você precisa buscar ferramentas para encarar esse mundão. Isso aí. Por isso, o cuidado de achar que a vida é sempre peso, é sempre dificuldades, é sempre... Então, os alunos que entram na Dila Oliveira, tanto no curso online quanto no curso presencial,
ele começa a aprender seus direitos e deveres dentro de uma estrutura que é cuidar. Sim. Que eu vejo muitas cuidadoras que só querem se preocupar com seus direitos, mas esquece dos seus deveres. E dentro de uma sociedade, você precisa saber dos seus direitos, sim, que muitas não sabem, mas também tem que saber dos seus deveres. Verdade. Como em toda profissão, né? Como em toda profissão e como no seu dia a dia, como cidadão. Como cidadão, você tem os seus deveres a cumprir. Né? Nós temos os nossos deveres a cumprir, né? Como temos nossos direitos. Então é importante, e o cuidador ele tem que saber, né, os seus deveres, ele tem que saber a ética da profissão, ele tem que saber o que ele tem permissão de fazer, o que ele não tem permissão de fazer. É fundamental, para não extrapolar, para não passar os limites. É necessário conhecer os limites. E esse limite é muito importante, principalmente quando você vai trabalhar na casa de alguém. Sim, é verdade. É verdade. O maior erro que as cuidadoras possuem no seu dia a dia é que elas, ao entrar numa residência, elas se sentem parte da família. E ela não é da família. Por mais respeitosa que essa família seja, ela não é da família. E o pior é que depois ela fica frustrada pela família não olhar e não dar essa entrega, né, de uma pessoa pertencente de uma família. Aí traz o sofrimento. Isso. E esse trabalho que a gente constrói na Dila Oliveira, de um trabalho humanizado, é que você, ao entrar numa residência, você tem que entrar toda vazia de julgamentos. Isso. Preconceitos, né? Religião, respeitar a religião da casa, respeitar os pensamentos políticos da casa. Você tem o seu pensamento político e eles têm o deles. A opção sexual. Isso, a orientação sexual deles também. Você está ali como uma pessoa que vai trabalhar, que vai cuidar, que vai desempenhar um papel muito importante, fundamental na vida daquele idoso, daquela pessoa que necessita de cuidados. Mas a intimidade é diferente. Você está ali para cuidar, para manter uma relação de respeito, né? Uma relação de trabalho, uma relação de respeito, uma relação de liberdade, porque você não pode tolir os direitos também, a liberdade daquele idoso com quem você está trabalhando, a quem você está oferecendo o seu trabalho, a sua assistência. Mas, ao mesmo tempo, também você tem que entender que é uma família que não é a sua. Você está ali com uma pessoa que cuida, mas não é a sua família. Não é a sua família, não é o seu meio, não é o ambiente. E as pessoas confundem por ser residência, né? Eu acho que confundem muito. Não pode confundir. Porque senão você até esquece do seu trabalho. Exatamente. Você esquece do seu trabalho. Porque quando você entra numa casa e começa a se envolver no dia a dia da casa que foge daquele propósito para o qual você foi contratado, porque não esqueça que você foi contratado. Você está trabalhando. É uma função linda, é um trabalho maravilhoso, cuidar, ajudar, dar assistência. Envolve muitas coisas, envolve empatia, envolve uma presença ativa da sua parte, envolve uma escuta, envolve um olhar atento, envolve tudo isso. Você se dedica, você estuda para estar ali, mas o seu trabalho é dar assistência àquele idoso e ter aquela empatia e saber lidar com aquela família. Porque se há uma família ali dentro, você não vai só trabalhar com o idoso, você vai trabalhar com a família. Você vai ter que saber se relacionar com aquela família. Sim. Então, com a equipe de trabalho. Com a equipe de trabalho, que muitas vezes tem outros profissionais lá dentro também. Entendeu? Exatamente. Então você está ali trabalhando, você está ali cumprindo a sua missão, que é cuidar do idoso. Então não deixar suas questões pessoais, os seus pensamentos, as suas ideias, né, o que você acredita, não deixar que isso ultrapasse os limites. Há um limite, então esse limite tem que ser respeitado. Isso. Né? Porque assim, você vai se deparar com pacientes com várias patologias. Isso. E muitas das vezes,
pode acontecer de ter paciente que nem vai conseguir falar. Isso, é verdade. E se você não tiver um olhar, essa percepção de um olhar diferente, de perceber que ele quer falar mesmo sem fala, pode acontecer, como já aconteceu casos, né? Graças a Deus, uma cuidadora nossa percebeu, mas a paciente estava em sofrimento um tempão, só que o pessoal da casa não sabia. E graças a ela chegou no plantão, foi umas 7 horas, a primeira coisa que ela fez, que isso também, gente, a gente tem que melhorar isso. A primeira coisa que ela fez, ela foi cumprimentar o idoso para depois fazer as coisas que ela tinha que fazer. Muitas das vezes o cuidador chega, vai ver remédio, comida, fala com a colega do trabalho, fica conversando 30 minutos na cozinha. Depois que vai ver lá o idoso. Não sabe nem como está pegando o plantão, a entrega do plantão. Se o paciente tiver com alguma coisa e acontecer algo, vai ser no seu plantão. Verdade. Não adianta dar desculpinha que pegou assim, querida. Você tinha que ter visto isso antes. Cabe a você é profissional. E aí chega, não. Vai lá, vai comer, fica e tal. Tem gente que demora 30, 40 minutos para depois ver a paciente. Gente, tem que tomar muito cuidado com isso. Verdade. Quando a gente fala de missão, qual é o seu papel? Quando você chega numa residência, você sai do papel, vamos supor, eu saio do papel de Érica e entro no meu papel de cuidadora. Isso. É esse meu papel. Então, eu tenho que tirar lá toda a minha preocupação de casa, briga com o marido, tudo isso que a gente falou lá, como fazer lá na primeira live de ontem com o doutor Carlos Assis, para a gente entrar nesse contexto da importância de você vestir o papel de cuidador e ir lá trabalhar. Por quê? Já teve coleguinhas na nossa estrutura que trocava de medicamento, a caixinha de medicamento, trocava, substituía para a coleguinha da medicação errada, porque ela tinha raiva da coleguinha. Ela não conseguia ser imparcial, porque o meu problema é com ela, não com o paciente. Ela não entende que eu prejudicando ela, eu posso prejudicar meu paciente, mas ela está tão envolvida na ira, num contexto ruim, psicológico, que ela nem percebe isso. Então a cuidadora, por sua vez, por não estar com esse olhar atento, ela pega simplesmente o remédio, porque para ela é... Porque, gente, quando a gente erra com uma pessoa... não é igual caneta, não. Falei ontem. Não é igual papel que a gente amassa e joga fora, não. Não. Se levar à morte, morreu. É crime. É crime. É crime. É crime. E aí você simplesmente chega, dá a medicação, não confere se é a mesma, se está dando a medicação certa. Porque, Érica, mas eu trabalho lá há 10 anos. Você está no coração da outra pessoa? Você sabe o que passa na cabeça da outra pessoa? Minha querida, não existe tomografia de caráter. Mas eu confio 100%. Lamento. Desculpa, mas eu lamento. 100% eu não confio nem em mim. Né? Porque eu sou falha. Eu sou falha. Hoje eu posso estar assim, mas de repente pode surgir, virar alguma chave dentro de mim e posso fazer alguma coisa que eu mesma me surpreenda. Quantas coisas de repente você já fez? Mas caramba, eu jamais imaginei que teria coragem de fazer isso. Acontece, né? E quando você chega no teu local de trabalho, né? E não vai logo ao idoso, você está fugindo do teu foco. Você está fugindo do teu papel, que é o cuidar. Você chega no trabalho, você vai... Qual o objeto do seu trabalho? Qual é o propósito do teu trabalho? Né? Qualquer trabalho. Você chega, você vai lá ver o seu trabalho, mesmo que você vai tomar seu cafezinho após, vai ao banheiro após, mas primeiro você vai ver o que você tem que fazer naquilo que você se propôs a trabalhar. A mesma coisa o cuidador, né? O idoso, ele não é um objeto, o mais importante é um ser humano, não é? Ele não é um objeto, ele não é um pedaço de papel que está ali, não. Ele é um ser humano. Então você chega no seu local de trabalho com o seu cuidado, com a sua missão de ajudar, de cuidar, de zelar, de fazer, desempenhar a tua assistência, né? Que, para isso que você foi contratado,
para isso é que você está ali. Então, quando você vai prestar essa assistência, você já está atento, você já começou a focar o seu trabalho ali. Quando você chega no trabalho, na casa daquele idoso, e vai fazer outras coisas que não seja o idoso, o teu foco não é ele. Exatamente. Você já desvirtuou, já desviou seu foco. Então, quando você chega e vai direto ali naquele idoso, vê como ele está, dá um bom dia, né? Bom dia, senhora. Bom dia, senhor. Vai dar o seu bom dia, vai cumprimentar, vai se mostrar presente. Às vezes ele está ali na cama esperando, ela está ali na cama esperando você chegar, ver a cuidadora, que vai ficar o dia inteiro com ela. Então, quando você chega ali naquele local e vai se apresentar diretamente àquela pessoa, aquilo já dá a ela aquele conforto. Ai, que bom, ela chegou. Ela pode até não expressar, mas ela pensou. Ai, que bom, ela chegou, tá aqui, para cuidar de mim. Do que você meia hora depois ir lá, sabe? Então, quer dizer, isso, quando você já vai direto no teu propósito, que é o teu propósito ali, o trabalho, você já está eliminando todas as brechas que podem vir a surgir. Gente, e é por isso que assim, a gente fala muito sobre isso aqui em relação à sua postura, né? Isso. Toma cuidado para não ficar ô vozinha, ô titizinha, ô neninha, tudo no diminutivo, ô neném, ô bebê. Cuidado. Isso. Você faz isso no hospital? Você já viu algum médico, algum enfermeiro chamando, vem cá, bebê, vem cá. Não tem isso. Não. Sabe? Então, toma cuidado com isso. Você vai ser prestativa, você vai ser carinhosa, respeitosa, mas entendendo que você é uma profissional. É verdade. Você vai ser lembrada pelo seu posicionamento como profissional. Isso. Você vai ser lembrado pela sua postura de pontualidade, você vai ser lembrado pela sua postura em relação ao que você veste, vai ser lembrada pela forma que você conduziu o seu trabalho, vai ser lembrada na forma que você ministrava todas as documentação, ó, toda a medicação, alimentação. Muitas das vezes, eu sei porque a gente já viu isso na filmagem, né? E que as meninas queriam ficar tanto tempo no WhatsApp que aí elas iam para um quarto escuro, ia lá pro WhatsApp, achando fielmente que ninguém estava percebendo que ela estava no celular, já que aquele celular, todo celular tem uma iluminação. Fora que tem câmeras que vê no escuro. Mas por quê? Porque ela chega ali, ela não está focada na missão. Isso. Quando tem um profissional que fala assim, eu quero emprego. Me dá um emprego. Eu fico muito preocupada com essa fala. Sabe? Toma cuidado. Você quer um emprego para chegar, fazer de uma forma mecânica? É simplesmente para pagar a sua conta? Não estou dizendo que você não tem que se preocupar com isso, mas a abordagem é diferente. Isso. São vidas. São vidas. Por isso que eu falo assim, as pessoas não estão empregando mais por necessidade, as pessoas não estão preocupadas com a sua necessidade, as pessoas estão empregando por capacitação profissional. Entendeu? Então, essa capacitação está até da forma que você vai conduzir cada relacionamento. Porque a sua colega de trabalho talvez não tenha os mesmos valores, o mesmo perfil que o seu. E você vai ter que entender isso. Né? O fato dela chegar atrasada não quer dizer que você também vai ter que chegar atrasada. Para descontar. Não é assim que a gente faz? Só de raiva eu vou chegar atrasada. Prejudica a outra coleguinha, que geralmente plantão 24/48 é assim. Ou 48/48. Então, quando é 48/48 é menos ruim porque você vai descontar na mesma pessoa. Mas quando é 24/48, você vai descontar na coleguinha que não tem nada a ver com isso. Então, tome cuidado com a sua postura. Bons profissionais estão sempre alguém está sempre lembrando, vamos chamar, aí vai por indicação. Você sabia que 90% das pessoas que buscam a nossa empresa é por indicação? Boa noite, Ana. Boa noite, Aline. Boa noite. Lindas, sejam bem-vindas. Boa noite, Jéssica. Vocês que estão chegando, dê sua boa noite aí. Atrasada, mas tá aqui com a gente.
Mas vocês sabem que 90% das pessoas que buscam a gente, isso foi feito pesquisa, tá, gente? É por indicação? Indicação. Tem gente que tá fazendo, que terminou o curso online agora e que nesse processo já foi empregada, porque já foi aprendendo e já colocando em prática a sua postura. Isso. Tem gente que não entendia o que era a sua forma de trabalhar, estava trabalhando de uma forma... o cliente, a negociação entre ela e o cliente não estava de uma forma correta, ela com seus direitos e deveres, ela começou a negociar o trabalho, mas não é negociar dentro de uma lei, dentro de uma organização, de uma abordagem educada, consciente, sabe? Que tem gente que quer botar dentro, quer fazer escândalo, quer fazer... Não cabe mais, gente, não dá mais. Não dá mais, sabe? Então, cuidado com essa postura de vocês, cuidado com essa forma de se posicionar, se né? posicionar. A pessoa tem que saber se colocar, se posicionar. Eu acredito que o cuidador, o ser humano, né? Primeiro ele tem que começar a se respeitar. Porque quando a pessoa ela tem a sua dificuldade de se respeitar, ela tem a sua dificuldade de se enxergar, se respeitar, se valorizar, é difícil para ela transferir esse respeito, esse valor. Verdade. Por quê? Porque ela precisa acordar, ver como está a minha posição, por que eu me posiciono dessa maneira, por que eu falo dessa maneira, por que eu ajo dessa maneira. Então, quando ela começa a se olhar, voltar o seu olhar para dentro de si, ver como está a sua autoestima, né? Ver como é que ela está se colocando diante de pessoas envolvidas na sua vida, o que está te deixando, como você está deixando ser tratada por outras pessoas. Então você tem que começar a se valorizar para você entender o que é valor. Porque quando você entende o que é valor, quando você entende o que é respeito, quando você sabe que isso é algo satisfatório, você vai transmitir esse valor, esse respeito ao seu a sua pessoa, a pessoa que você está cuidando, ao seu paciente, ao seu cliente. Então você vai conseguir transmitir algo que você conseguiu descobrir em você, um valor. Mas se você não consegue descobrir esse valor em você, é complicado você transmitir. Como você pode dar algo que você não tem? E isso é muito forte, por quê? Porque quando você entra para trabalhar na casa de alguém, você vai se deparar com pacientes, até familiares, gente, que talvez fale alguma coisa que te magoe. E a coleguinha de trabalho, que às vezes chega meio perturbadinha, vem toda agressivazinha, porque não fez o curso na Zila, mas vem toda... porque assim, imagine 3 pessoas, mais o familiar, mais o paciente, todo mundo ali, com história diferente, cultura diferente, crença diferente, né? Problemas diferentes. E aí, como que são... E quando a mulher, TPM, né? Tem todo o climatério. Então, tem vários fatores internos e externos. E muitas das vezes você sai daquele emprego por causa dessa estrutura toda, porque não está preparada para trabalhar nas diversidades. Porque ser cuidador, você tem que entender que você vai trabalhar nas diversidades. Você tem a sua história, a sua crença e vai ter que se adaptar à história do outro, à crença do outro. Isso não quer dizer que só porque ele é Vasco, você vai ter que se tornar Vasco. Mas entender que ele escolheu um time diferente do seu. Isso aí. Vai entender que de repente você é perfeccionista e aquela tua coleguinha não é perfeccionista, mas cada um vai trabalhar uma forma de conduzir. Eu acho que vocês... não tenho certeza que vocês podem se ajudar. Mas o problema é que a gente entra num nível de competição. E a gente não pensa na nossa missão, que é contribuir para a evolução do paciente. Perde o foco.
perde o foco. Vou te cortar, Não, perde o e foco. mesmo que esse paciente não tenha um processo evolutivo, que talvez seja a doença degenerativa, mas eu preciso entender que a minha missão é trazer maior conforto, maior qualidade de vida para aquele paciente. Então, como a Ana Beatriz, sim, respeito com o próximo. É exatamente isso, Ana. Respeito com o próximo. Só que, em primeiro lugar, eu preciso entender que esse respeito tem que partir de mim. Você tem que se respeitar. Por quê? Porque se eu entendo isso, se a Kátia chegar num plantão onde ela não está bem naquele momento, quiser descarregar em mim, eu preciso entender que o problema não sou eu. Esse problema é da Kátia. Só que ela precisa descarregar em alguém. Se eu estou emocionalmente preparada, se eu estou guardada, entendendo que esse problema não é meu, eu vou ouvir a Kátia, beleza, a Kátia quer falar, mas não vai me afetar. Eu não vou sair do meu trabalho, eu não vou tratar mal meu paciente, eu não vou querer me vingar, porque a Kátia está com problema. Eu não vou transformar o problema da Kátia no meu. Isso. Transferir o problema. Isso que eu quero porque essa percepção é dela, não é minha. Isso. Érica, parece que as coisas são fáceis. Não, não são. Isso é treinamento. Se você cria essa prática, vai ser bom, inclusive, para a sua vida. Isso. Porque a vida vai ficar muito mais leve. É verdade. Teve uma festa que eu fui, meninas, que o menininho lá falou tanta besteira pra mim, que se eu acreditasse naquilo que ele estava falando, eu ia falar assim, cara, vou morrer. Mas eu senti que ele deveria estar com alguma frustração tão grande em relação à percepção dele, à vida dele, que precisava de alguém para descarregar. Então eu percebi, aí no dia, claro, você fica chateada, você não é de ferro, depois eu falei, pra quê? Ele falou isso, eu sou assim. Ele falou isso, eu sou assim. Se eu não sou, por que eu tô abalada? Aí eu me trouxe a existência, eu falei, cara, essa pessoa que ele falou não sou eu. Eu olhei, me percebi, essa pessoa não sou eu, beleza, segue o seu fluxo que o meu também vai seguir. Isso. Que muitas das vezes a gente vive numa incompatibilidade tão grande que a gente abre mão dos nossos sonhos, da nossa missão, ou seja, eu saio do trabalho, eu saio daquele trabalho que às vezes eu gosto, da família que eu gosto, em função de uma colega que ela estava com a percepção dela, querendo atrapalhar a vida de alguém e escolheu a minha. Isso. Você deixou aquilo entrar em você e te modificar. Tirou você do teu caminho. Exatamente. Por isso que você precisa ter a sua missão definida. Você precisa ter o seu caminho definido. A gente vai falar sobre caminho na próxima live. Se você acompanhar todas as lives, você vai entender que a gente está trabalhando todos os seus lados potenciais. A sua mente, o seu corpo, o seu coração. Então a gente entende que essa saúde mental é importante. Você precisa entender isso. Agora a gente está falando sobre a sua missão. A sua missão, o desafio do dia a dia. Como eu trabalho esses desafios. Porque o trabalho humanizado, quando a gente pensa em trabalho humanizado, a gente só pensa no outro. Isso aí, Selma, gente tóxica. Então, quando a gente fala de trabalho humanizado, a gente acha que trabalhar de forma humanizada é humanizar o outro. Não. Você primeiro tem que estar na sua condição de humanizada. Entender o que é fazer um trabalho humanizado e ser humana com você mesma. Exatamente. Primeiro você tem que se conhecer, como nós falamos, né, antes. Primeiro você tem que conhecer as tuas necessidades, as tuas limitações, saber a sua história. Quando você sabe a sua história, para que você está aqui, qual o teu foco, qual o teu objetivo, você consegue transformar esse teu trabalho humanizado de uma forma especial na vida daquela pessoa a quem você está cuidando. Por quê? Porque primeiro você se conheceu, você se viu, você se percebeu. Exatamente. Aí sim você se entende como um ser humano, como a Érica falou, né? Com todas as suas limitações, sabendo o que você pode, o que você não pode, sabendo que o problema daquela pessoa que falou aquilo pra você é um problema dela, foi uma situação dela, e que você não é assim. Você não é assim, você não é aquilo que ela falou, você não é dessa forma que ela está colocando você se conhece.
Você se conhece. Por isso o autoconhecimento é importante. Isso, o autoconhecimento, para que você possa conhecer o outro. Exatamente, porque às vezes a gente acaba se sacrificando, né? Não é nem essa palavra que eu ia falar, mas chicoteando. Isso, se punindo. Se punindo, essa palavra, se punindo o tempo todo em relação ao outro. Isso. Em relação à tua visão E acaba de você. Acreditando que aquilo é verdade. É verdade, isso. Que às vezes a sua visão em relação a você é baseada na visão do outro. Isso. E internalizando isso, Ana, a gente vai internalizando. Vai acreditando como verdade e acaba acreditando que você é aquela pessoa assim. Mas lembrando que isso vai muito do autoconhecimento, porque senão você tá fazendo merda com todo mundo e achando que tá certo. Não é esse perfil que eu tô falando. Porque tem gente também sem noção. Isso. Que precisa ter um. Sempre certo. Não é isso, não é isso. Porque o outro quer jogar em cima de você. Exatamente, mas assim, você precisa. O autoconhecimento é você reconhecer suas falhas, seus erros, buscar melhoria. Isso. Porque nós somos seres em eterna construção, reconstrução e evolução. Quando isso vai acabar, Érica? Nunca. Verdade. Por quê? Porque cada dia é o seu desafio, sua história, sua etapa. E para que e esses desafios, essas etapas, constrói a mulher que eu sou hoje. Isso. E tudo que eu estou passando hoje vai ser a mulher que eu serei amanhã. Mas eu preciso estar com meus olhares com atenção, com essa percepção. Uma outra coisa que eu acho muito interessante é que, infelizmente, você vai... Tudo que a gente vai falar, gente, está muito ligado à autoestima, porque se você não tiver isso valorizado como profissional, como pessoa, qualquer coisa que de repente um paciente falar, qualquer situação que o familiar falar, qualquer tipo de humilhação te derruba. É verdade. E você vai acreditar como verdade. Isso vai impactar para você conseguir outras oportunidades. Outras oportunidades. Então, abra o olho. Trabalhar de forma humanizada quer dizer que você vai ser humana com você e vai ser humana com o próximo. Com o seu cliente, com aquele familiar. Aquele familiar pode ser um ex ou uma pessoa que era abusador. Pedófilo. Ladrão. Érica, eu jamais trabalharia numa casa assim. Você, quando entra, você não sabe da história, você fica sabendo. É verdade. E aí, se eu tenho uma missão, eu entendo que o meu papel é trazer luz, mesmo que naquele lugar haja trevas. Isso. Que isso pode acontecer. Isso, verdade. Você pode se deparar com casos onde a história da mãe e da filha não foi uma boa história. E você vai ver um caso sem amor, sem respeito. Isso. Aí você vai fazer o quê? Você vai tratar também ela desta forma? Você vai estar julgando o tempo todo a filha? Você não tem esse direito de julgar a filha pelo comportamento que ela teve. Você também não tem direito de julgar aquela mãe. Não, é verdade. Você não sabe a história dela. E mesmo que você soubesse a história dela, não é a sua. Exatamente. Não é sua. É a história dela. Perfeito. Então você está ali para fazer o seu papel, que é cuidar, trazer a luz para dentro daquelas trevas, né? Quando há trevas, e cuidar, fazer a sua missão de ajudar aquele idoso, de dar assistência, né? Fazer o seu trabalho como cuidadora. E isso envolve tudo, gente, até no seu posicionamento de fé. Você está entendendo? Por quê? Eu já tive cuidadoras que pegou uma senhora de 91 anos, fez a mulher ajoelhar para ela ser curada. Você tem noção? Assim, eu tenho a minha fé, você tem a sua, eu tenho a minha crença, você tem a sua. Eu preciso respeitar. Claro. A minha fé não é maior e nem melhor do que a sua. Isso. E muito menos a sua maior ou melhor do que a minha. Isso aí. Pelo contrário, acho que quando a gente junta toda essa conexão, a gente só potencializa. Sabe? O bem se transforma num bem maior. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu não tô lá pra... Que é isso, Érica? Ah, meu filho, tem uma história. Eu tenho história. Você vai se deparar também que uma cliente já
ligou para uma empresa para falar mal de uma cuidadora porque ela queria contratar a cuidadora diretamente. Então, para que a empresa não chamasse mais essa profissional, ela começou a falar coisas que não tinham acontecido. Você vai se deparar com isso também. O mundo do cuidador não é um mundo de flores. Você vai encontrar algumas flores sim, mas você pode ter certeza que você vai ter muito mais espinhos. Mas isso só serve para quem tem missão. Isso. A missão de cuidar. Isso. A missão de respeitar. Isso mesmo. A missão de entender. Isso. É fácil, Kátia? Não. Não é fácil. Foi fácil para você? Não, de jeito nenhum. Cada um. Isso. Mas é aquilo, você tem que querer, se propor. Se propor. Né? É aquele caminho que se abre na tua frente, tem naquele caminho. Você está passando, você não sabe o que vai aparecer. Né? Você não sabe os salteadores que vão aparecer ali naquele caminho. Mas você tem que continuar nesse caminho, você tem que trilhar, porque foi ali que você se colocou. Por isso, gente, que eu lamento muito quando essas pessoas compram um certificado de curso de cuidador. Porque ela sai totalmente sem bagagem profissional e sem maturidade profissional. É lamentável que algumas empresas vendam certificado entendendo a responsabilidade que é cuidar de alguém. Porque hoje eu tenho 47 anos, mas pode ser que daqui a algum tempo alguém precise cuidar de mim. Hoje eu não posso dizer que só com 90 anos eu vou ter mal de Alzheimer, porque essa doença está vindo cada vez mais cedo. Hoje o câncer está vindo cada vez mais cedo. As pessoas estão ficando doentes mais cedo. Então eu não sei o dia da manhã. Que tipo de cuidador eu quero para cuidar da minha vida? É verdade. É exatamente, Selma. Uma missão, uma missão é importante ter consciência, exatamente. Isso. Então, que tipo de cuidador você gostaria que cuidasse da sua mãe e do seu pai? Né? Cuidar é uma missão. Isso, Bia, pode até ser um trabalho remunerado, porém é uma área que a pessoa, o cuidador, precisa gostar. É exatamente. Isso. Gente, eu tô aqui, eu sou remunerada. A Kátia é uma professora que é remunerada. Isso. Só que isso não desvalida o fato de fazermos isso de uma forma humanizada. Isso mesmo. Por que a gente está nessa semana da jornada? Da maratona do cuidador, porque a nossa percepção é a falta de maturidade dessas cuidadoras. O mundo mudou. Então aquele cursinho que você fez de 40 horas, gente, tem curso de 2 dias de cuidador de idoso. Quem fez o curso na Dila sabe que é impossível fazer um curso de 2 dias. Não há condições. Não há condições. Só a matéria da professora Kátia são 60 horas. Isso. Muito não, 40 horas, são né? 40 horas. Muito conteúdo e mesmo assim, por exemplo, na aula 1, não tem nem como você terminar a aula 1 num dia de tanto conteúdo que é, tanta informação, e informações importantes na profissão, informações fundamentais para o desempenho de um bom trabalho. E aí, isso numa aula. E a pessoa, quando ela se submete, gente, a comprar, fazer um curso de 2 dias, porque ela quer simplesmente ter um certificado, entende-se que ela não tem noção da missão dela. Não tem. Ela não sabe nem o que é o cuidador, para falar a verdade. 2 dias não sabe nem o que é cuidador. Não sabe o que é cuidador. Não tem como, gente. 2 dias. O nosso curso online tem uma pegada, não sei se tem aluno aí do nosso curso online, tem uma pegada forte. Por que tem uma pegada forte? Porque eu entendo, porque como surgiu o curso online? Foi na pandemia, onde eu tive que me reinventar e colocar o curso online para as pessoas que estavam tendo aula presencial. Mas eu também não queria... a Silvia está aqui, a Silvia está fazendo nosso... Silvia! Eu não queria fazer o nosso curso... ai, gente, peraí, deixa eu coisar aqui que está entrando mensagem. Eu não queria fazer o nosso curso como tem no mercado. 2 dias de curso, e aí não aprende nada, não tem história, não tem bagagem, não tem conteúdo científico, não é achismo, não, é tudo científico, pesquisado por gerontólogo, psicólogos, enfermeiros. Então não é um curso que você coloca qualquer coisa para vender.
Porque infelizmente esse mercado entende, até me perdoe que eu vou falar para vocês, não sai da live agora não, tá? Me perdoa. Mas o mercado entende que vocês não procuram qualidade, vocês procuram bom preço. Então vocês querem pagar pouco e ter qualquer coisa para se formar, infelizmente. Um médico, quando ele vai fazer um curso, ele quer fazer um curso no melhor ensino, porque ele entende o peso do nome de uma instituição. Uma fisioterapeuta, um psicólogo, eles entendem o peso. A cuidadora não. Isso é a construção. Na época era um curso com muitos cuidadores familiares. A área é exatamente, Bia. Os familiares cuidavam e o negócio cresceu. Então, como cresceu, como começou a se profissionalizar, a exigência do mercado é outra. Verdade. Então, quando você se submete a fazer um curso em locais que vendem o certificado para você, que diz que são 320 horas e você só faz 3, 4 dias. Ah, eu fiz um mês de curso. Mas fez um mês quantas vezes na semana? Ah, eu fazia 2 horas uma vez na semana. Nunca que aquele curso vai ter 320 horas, gente. É só contar. Se o cliente ligar para essa instituição, vai ver que o seu certificado é falso, não vale. E que isso vai, qual o peso disso para a tua vida? Ele vai entender que você é tão fraude quanto aquele curso. E eu não estou dizendo isso para você fazer o curso na Dila, porque tem cursos maravilhosos que eu me baseei para criar a estrutura da Dila, não vou mentir. Eu fiz o meu curso na Bezerra de Araújo? Bezerra de Araújo que tem, né? Nem lembro mais, gente. A idade vai chegando, acho que é Bezerra de Araújo. Eu fiz o meu curso na Cruz Vermelha como auxiliar de enfermagem. Então eu peguei esses cursos de nome, de referência, para juntar nesse modelo que eu gostaria. Mas eu também não me bastei, não me bastou só essas informações. Eu fui pegar um curso de programação neurolinguística para juntar nessa estrutura para preparar o emocional. Porque quem cuida precisa e merece ser cuidado. E os cursos não oferecem isso. Só te ensina a mudar de posição, mudar de decúbito, trocar fralda, verificar a pressão. Só que, e aí, o emocional? Quantas vezes a gente está numa atividade onde o susto faz a gente mudar toda a nossa estrutura. Verdade. E quando um paciente morre, como que eu fico? Eu tenho estrutura para conseguir o outro? Como que eu faço para que eu permaneça naquele trabalho? Gente, tem gente que entra numa empresa, entra para cuidar de alguém, só fica um plantão, porque as pessoas não aguentam ela. É um absurdo isso. É assim que você quer ser visto, daquela profissional que não para em emprego algum, aí depois fica achando que a casa não é boa, aí fica mentindo para a entrevista dizendo que o seu paciente morreu. Será que você não percebe que as pessoas estão mentindo quando você diz que o seu paciente morreu? Existe estudo, a linguagem corporal, as pessoas que estão te entrevistando sabem disso. E a pessoa tem que entender, o profissional hoje tem que entender que o mundo evoluiu. Muito. Como evoluiu nas outras profissões, em todas as profissões, o cuidador é uma profissão. Então também evoluiu na questão do cuidador. Como estava falando, antes era o trabalho familiar, né? Não é mais, porque as pessoas evoluíram, as doenças evoluíram. Tem muito idoso que ele não está acamado, ele quer um cuidador, mas ele não está acamado, mas é uma pessoa que pensa, que tem atividades, uma pessoa que tem a sua cognição maravilhosa, mas quer um cuidador ali. Aí você entra na casa dessa pessoa, cheia de mazelas, cheia de pessimismo, cheia de más influências, ou então cheia disso tudo ainda com falta de conhecimento. Pior ainda. Pior ainda. Com mazela e falta de conhecimento. Né? Então, quer dizer, você tem que entender que hoje há diversidades. Né? Como a diversidade em tudo na vida, no trabalho com idoso também há diversidade, porque há diversidade de idosos. Nem todos os idosos com quem você vai trabalhar vai estar ali acamado em cima de uma cama. Ou às vezes ele pode estar em cima de uma cama, mas o cognitivo dele está ali funcionando. Sim. Ele está percebendo, ele conhece, é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que tem uma história, que tem uma experiência, não é? Que tem uma bagagem, que tem uma cultura. Então você vai entrar ali como? Para aquela pessoa ver como que ela vai te ver.
aquela família, como que ela vai te enxergar? Então, até no seu portar, né, na sua maneira de se portar, na sua maneira de falar, a maneira que você tem de conduzir, de lidar com as pessoas, a sua educação, o seu modo, o seu trato, tudo isso é percebido. Uhum. Tudo isso é percebido. Exatamente. E aí é muito triste quando as pessoas falam assim, não, eu só quero certificado porque eu já sei tudo, já trabalho como cuidadora. Gente, você tem noção de quanto eu invisto em treinamento todo ano? Eu fico com pena dessas pessoas que já estão no mercado há muito tempo e acham que não precisam aprender nada porque já tem experiência. Aí depois fica desempregada, não é aproveitada, não sabe por quê. Todo cuidador tem que se reciclar, porque as doenças estão se reciclando. Isso. O perfil do cliente está mudando. E você acha mesmo que não precisa se reciclar? Está mudando. O Corém, ele dá um treinamento, ele capacita Corém para todos os técnicos de enfermagem. Que hoje em dia não tem auxiliar quase, né? Mas teve que fazer o técnico. Até auxiliar antigamente. Gente, para você ter noção, antigamente se chamava acompanhante a sua profissão. Hoje é cuidador. Isso. Agora estão decidindo se vai profissionalizar ou não. Eu acredito que daqui a pouco está se profissionalizando. Mas já está no Código Brasileiro das Ocupações. Já está. No CBO. No conteúdo, na parte da família. Exatamente, CBO lá, dizendo que você já é um cuidador. Isso. E aí você acha que não precisa se atualizar. Você acha que só porque você tem experiência não precisa de mais informação. Eu lamento por você. Porque quando você não tiver mais esse trabalho que o paciente falece, quando você for para uma outra oportunidade, vão te pedir o teu certificado. Isso. Né? A Ana tá fazendo a reciclagem, isso mesmo, Ana. Então, aí vão pedir, cadê o seu certificado? Eu não tenho, mas eu tenho X anos de experiência. Mas você precisa ter o estudo. É igual quando a gente aqui, todas as meninas que fazem tanto o curso online como presencial, a gente fala, gente, não pare de estudar. O ensino fundamental, a 4ª série, passou. Isso. Agora existe ensino, agora muitos anos atrás, ensino médio, e aí daqui a pouco, por isso que graças a Deus as meninas que fazem um curso com a gente, tanto presencial quanto online, já começa a sonhar e fazer seu ensino médio, fazer sua faculdade. Tem gente que saiu para ser fisioterapeuta, enfermeira, técnica, nutricionista, quer mais alegria para uma mãe, gente, como eu. Não tem preço isso. Isso sim é um trabalho humanizado, quando você pensa na sua profissão, no seu crescimento profissional, o seu diferencial. Eu duvido, se você se capacitar, se você começar a buscar, porque assim, ontem a gente falou que procurar emprego é um emprego. Tem gente que bota um currículo e acha que está procurando emprego. Você não está procurando emprego, você está fazendo qualquer coisa. Que não é buscando oportunidades. Isso. Você tem que buscar referência das melhores empresas e jogar o currículo lá. Mas eu já fiz isso quando? Há 3 meses atrás, há 4 meses atrás. Querida, faz de novo. Todos os dias. Todos os dias. Não dá para ser mais ou menos. Mais ou menos você não consegue posição nenhuma. Você precisa ser referência. Você precisa ser aquela que todo mundo quer. Isso. Ontem eu falei com as meninas, eu falei com vocês aqui. Diferencial. Busque o seu diferencial. E quando a gente fala diferencial é perceber seu cliente quando ninguém está percebendo. Isso. É ter uma escuta do que ele está falando. Um olhar atento. Sabe, às vezes o teu paciente está triste, você não está nem percebendo que você está lá no zap. Você pode fazer jogos com ele, brincar de dominó, dado, tal, mas você está perdendo tempo vendo novela. E depois você acha que tem que ser aproveitada. Para com isso, o mercado não está mais assim. Desculpa estar falando isso para você. Desculpa ser aquela que está dando soco no teu estômago, balançando o seu cabeção. Mas é porque o mundo mudou. Ou você muda, ou você vai ficar fora. As coisas estão evoluindo, as pessoas estão evoluindo. E você tem que evoluir também. Porque senão você vai ficar na estaca zero. Exatamente. Então, quando você começa a conhecer, a se perceber,
você começa a ver, poxa, realmente eu estou precisando mudar. Eu preciso aprender mais, eu preciso mudar essa maneira de falar, eu preciso mudar essa maneira de pensar, porque isso não está me levando a lugar nenhum, então eu tenho que focar em mim. Você aprende a focar em você, você aprende a ter um olhar atento para você, você vai conseguir ter um olhar atento para o outro, para o seu semelhante. Exatamente. Não só para o idoso, mas para Para outros. todo mundo. A vida fica muito mais leve, gente. Isso. A vida fica muito mais leve quando você tem essa percepção. Por quê? Isso. Porque, gente, tem uma menina que estudou com a gente, eu não posso falar o nome. O marido dela perguntou o que ela estava aprendendo aqui, porque ela tinha melhorado muito e que já não estava aguentando mais, que ia pedir a separação. Mas ela mudou tanto que ele está gostando desse novo modelo dela. Isso é fantástico. Quando eu começo a melhorar, esse trabalho humanizado, ele vai impactando todas as áreas da sua vida. Todas as áreas. Eu quero ser, além de uma cuidadora, eu quero ser a terapeuta ocupacional para as vidas. É exatamente. Isso aí. É exatamente, Ana. E eu acredito sim. Porque se existe um sonho dentro do seu coração, dentro da sua mente, é porque existe a luz de Deus te falando para você ser. Eu acredito muito nisso, por isso que eu incentivo sim as cuidadoras, por isso que eu falo para elas que elas podem mais, estudar mais, crescer mais. Eu estou velha, velha é trapo. Não. Com quantos anos você começou a estudar? Eu entrei na faculdade quase 50 anos. Em 2014, vou fazer 55 semana que vem, gente. Ai, gente! Então, eu comecei em 2014, né? Tem 7 anos, né? Então, com 48 anos. Eu entrei na faculdade com 48 anos, depois de anos parada, anos estagnada. Não digo nem só estagnada porque eu cuidando, né, do filho, tudo bem. Mas, assim, em relação à minha vida pessoal, estagnada. E um dia eu resolvi despertar, acordar e perguntei, falei, o que eu estou fazendo com a minha vida? Vou fazer 50 anos daqui a pouco. O que eu estou fazendo com a minha vida? O que eu fiz da minha vida? E foi quando eu resolvi, não, eu vou fazer algo, eu vou estudar. Eu já tinha começado a estudar lá nos meus 18 anos. Eu comecei a fazer uma faculdade de serviço social na Universidade Federal Fluminense, na UF. E por questões de vida eu deixei, várias questões. Eu tive que trancar. E falei, não, eu vou voltar, eu vou trancar porque eu estou com essa dificuldade, mas eu vou voltar. Só que eu nunca mais voltei. A vida foi para outros caminhos, para outros rumos, mas chegou uma hora que eu me percebi inútil. E é isso que acontece. Quando a pessoa chega e fala, né? Para que a minha idade eu sirvo para alguma coisa, é porque ela está se sentindo inútil. Ela acha que pela idade ela não tem mais condições, que ela não vai ter mais ninguém olhando para ela. Mas só que eu resolvi encarar isso. Era um desafio, foi um desafio, a minha vida é um desafio, mas eu resolvi encarar, eu resolvi ir para essa situação e entrar nesse barco. E quando eu me vi, eu já estava estudando, eu já estava conseguindo entender anos e anos e anos sem fazer vestibular, consegui fazer um vestibular, consegui passar nesse vestibular e consegui botar minha mente para estudar novamente. A mente que estava assim atrofiada, parada de tantos e tantos anos, né? Olha, foi lá 86, 87, 88, até 88 eu fiquei estudando, e desde 88, 2014, olha quanto tempo, gente. Olha quanto tempo. E ainda fui para uma profissão que eu achava, eu falei, pô, vou fazer psicologia, porque eu gosto da psicologia, é uma coisa que me atrai, é uma coisa que me chama atenção, a saúde mental me chama muita atenção, mexe com o meu interior, mexe com a minha vontade de estudar, e fui fazer a psicologia e consegui terminar minha faculdade, fiz minha pós-graduação, terminei minha pós-graduação em saúde mental e atenção psicossocial, pretendo continuar fazendo mestrado, depois doutorado e vou Está iniciando agora uma melhor fase da sua vida. Justamente, trabalhando, né?
aqui na Érica, atendendo no consultório, na Unípice. Então, você vê como as coisas acontecem? Por quê? Porque você se propõe. Eu me propus. Quando eu fui estudar, eu tinha, assim, N motivos para não estudar, porque tinha problemas acontecendo. Mas eu falei, eu preciso estudar, eu preciso sair dessa situação, eu preciso focar minha cabeça em algum lugar e botar minha cabeça para trabalhar. Adoro, gente. E fui. Olha, gente, não vou dizer que eu era mais velha na turma, porque tinha outras pessoas assim, já, né, com certa idade, como eu. Mas a maioria da turma, tudo menininha de 18, 19, 20 menininhos, né? E eu tava ali no meio. Às vezes o professor entrava, olhava pra minha cara e falava, tô aqui para aprender. E fui aprendendo, fui conseguindo estudar. E as minhas notas, gente, não é assim para vangloriar, porque tá querendo aparecer, não. Mas ela era a mais inteligente da turma, gente, que eu fiquei sabendo. A nota maior da turma. Tirava entendeu? muita nota boa. A tiazinha, né, eu já falei, a tiazinha, a nota mais alta da turma. Isso. Você tá entendendo? Isso. É a determinação, galera. É isso, é lindo, lindo, lindo. Vânia, você escreveu um negócio enorme, peraí. Bom, eu comecei a fazer o técnico com 45 anos e hoje eu estava pensando assim, será que ainda serei aproveitada com a minha idade? 45 anos? Comecei como cuidadora, estou fazendo curso de técnico de enfermagem. Ah, gente! Vânia, com 45 anos você pensando assim... E você, Vânia, para com isso! Vai, consegue aqui, ó. Gente, não existe idade para ser feliz. Não. O que existe é preguiça, falta de disposição. Por isso que a gente aqui incentiva muito. Não é por nada, não. Eu não vou falar para você que o nosso curso é mais ou menos, porque não é. É um dos melhores cursos, sabe? Por quê? Porque a gente foca em vocês, na transformação de vocês. Acompanha cada live, que cada live vai vir para vocês entenderem o que o curso Dila faz. Isso. O curso presencial, o curso online. A nossa maratona está começando. Eu vou deixar o link aí das pessoas que querem fazer parte da lista VIP. As pessoas que fizerem parte da lista VIP vai receber um preço diferenciado, vai ter bônus diferenciado antes de eu jogar para o mercado esse valor. E a gente vai estar com toda a nossa equipe fazendo monitorando os alunos. Não é um curso de qualquer jeito, que você vai fazer de qualquer jeito, não. E você vai ser mentoreada por mim. Se você não fizer, eu vou estar lá pegando em você. E pego mesmo, quem faz o curso comigo sabe. Por que isso? Porque a gente precisa de pessoas para nos motivar, para fazer a gente avançar, para a gente crescer. E precisamos estar ao lado dessas pessoas. A próxima live vai falar sobre, não sei se é essa ou uma outra, vai estar falando sobre isso, deixa eu ver. A gente vai estar falando sobre isso, do caminhar junto, com pessoas positivas, com o mesmo propósito, para que a gente não tenha relacionamento tóxico, entendeu? E eu só acompanho a turma quando eu saio de uma outra, porque eu quero estar 100% com vocês, 100% trabalhando com vocês, mudando a mentalidade de vocês. Eu entrei agora numa mentoria com neurociência para descobrir a melhor forma de fazer com que vocês virem a chave, atinjam os melhores resultados físico, profissional, espiritual, porque eu também passo por esses desafios. Quando eu me coloco aqui, eu não estou querendo dizer que eu sou melhor do que vocês, e não sou. Eu só me desafio mais, entendeu? Então quero que vocês entendam que vocês podem mais. Vocês podem viver a vida que vocês sonham, que vocês merecem, porque eu acredito muito nisso. Mas eu também sei que não adianta só eu acreditar. Eu tenho que acreditar e tenho que te estimular a acreditar também. Então, eu vou deixar o link aí, Ana. Mas, Ana, você já não faz o curso com a gente, meu Deus? Mas você vai entrar na turma, não se preocupa não. Acho que você já faz o curso com a gente. Eu esqueço de tudo, gente. Então, olha só. Fique ligado, acho que a nossa live também já tá acabando, tá? Já tá acabando. Eu quero agradecer imensamente a presença de vocês, agradecer a presença da Kátia, que ela é a nova integrante da Dila Oliveira. Eu tô feliz da vida, muito, muito, muito. Gente, acredita.
Acredita que a tua vida muda, acredita que a tua vida valoriza, acredita que a tua vida vai para melhor. Não estou falando que não terá tribulações, que não terá aflições, mas tem de bom ânimo. Exatamente. Porque você consegue, sabe? E isso aconteceu comigo, está acontecendo. Você se sente, aquela que estava se sentindo inútil, sai dessa. Gente, a Jéssica botou aí o nosso link, tá? A Jéssica Caldas colocando um link do curso para você entrar na lista VIP. Mas é exatamente isso. A gente... Você tem valor. Eu vou falar uma coisa aqui, tá? Que não tá ligado a uma denominação específica, tá bom? Não tá. Gente, eu fui botando os cabelos, desculpa, que me incomoda. Eu fico inventando minhas coisas, mas enfim. Então, eu vou falar algo que eu acredito muito. Não está ligado à denominação, né? Mas eu acredito muito que Deus, quando projetou a gente, Ele projetou para que a gente vivesse uma vida plena. Só que na Bíblia diz que Ele não trabalha com os preguiçosos. Ele trabalha com pessoas que queiram evoluir, crescer. Então a gente precisa fazer a nossa parte. Muitas das vezes a nossa parte é só reclamar, é só desistir, é só falar que não tem condições, ou eu não tenho dinheiro, mas não se mobiliza, não se esforça para alcançar, para dar o primeiro passo. Não dar o primeiro passo. Não se esforça. Eu não vou falar para vocês que vocês vão fazer o curso e vocês vão estar logo empregados e que a vida vai ser maravilhosa, porque isso é mentira. Os cursos que oferecem isso para vocês, faça o curso com a gente que eu vou te empregar, isso é mentira. Imagine eu conseguir empregar 30 pessoas do curso online, curso presencial. Imagina quantas pessoas, mensalmente é 100 pessoas, por quê? Porque diminuiu cada pandemia. Imagina se eu vou conseguir empregar todo mundo, é o meu sonho de consumo. Bom seria se fosse, o sonho. Hoje eu vou ter uma reunião para falar sobre isso, sobre essas parcerias. As pessoas que entram na lista VIP recebem uma lista diferenciada quando faz a inscrição para o curso. Por quê? Porque a gente realmente pensa nessa corrente do bem. Porque o fato é que a gente está concorrendo com pessoas que não são capacitadas. E eu quero que essas pessoas capacitadas não consigam emprego. A verdade é essa. Então, se eu botar a minha tribo nos melhores locais, nas melhores posições, eu vou estar fazendo o que eu mais gosto de fazer. É de treinar, desenvolver, transformar, empoderar e encaminhar. Mas não adianta encaminhar pessoas que não vão conseguir se manter. Então, todo um processo, o curso é um processo lindo. Eu falo com toda afirmação, porque eu acredito muito nisso. Eu não contratei a Kátia porque ela é boazinha, eu contratei a Kátia porque ela é profissional, ela é qualificada. Eu não contratei a professora X de enfermagem, a professora Y de nutrição, porque elas são boazinhas ou são minhas amigas. Não, eu contratei pessoas que eu acredito na capacidade profissional. E, acima de tudo, pessoas que entendem que a gente tem uma missão de transformar, empoderar, capacitar pessoas para o mercado de trabalho. Essa é a minha missão. Isso aí. Então, eu quero tudo que seja íntegro, eu quero tudo que seja transparente, eu quero trazer mimos para vocês, eu quero trazer inovações, porque eu quero cuidadoras que trabalhem a inovação. Isso. Acompanhem, né, a evolução, a mudança. Vocês vão me ver toda hora fazendo curso. O curso de cuidador tinha aula de nutrição, de inteligência emocional, de técnico, a parte técnica, a assistente social, que antes era assistente social, agora é psicólogo, que está dando uma parte de direitos e deveres. Aí, pra mim, falei, cara, será que tá bom? Aí eu vi a dificuldade que as pessoas têm de preparar um currículo, como que se prepara para uma entrevista, como que vai para o mercado de trabalho. Elas aparecem totalmente despreparadas. Falei, não, eu não vou deixar as minhas lindezas assim. Aí eu já incluí isso no curso. Elas não sabem o que é MEI. As pessoas estão abrindo MEI para elas, estão sujando o nome delas, elas estão sem noção, não estão pagando o que tem que pagar, não estão usufruindo do seu direito. Eu já incluí aula de MEI. Aí
Poxa, pô, legal, só o curso de cuidador basta? Não. Então vamos incluir o curso de curativo? Vamos incluir no curso de curativo. Vocês estão entendendo? As coisas vai criando corpo. Por quê? Porque eu entendo que vocês precisam ser as melhores. Pode parecer pretensão, se meu concorrente estiver ouvindo, o problema é deles, mas eu acordo todos os dias pensando de que forma eu vou trazer o melhor para vocês. E quem me conhece sabe, se eu estiver vendo que lá no curso online uma pessoa ficou desanimada, eu vou lá e, olha, liga para essa pessoa aqui, porque ela não está entrando nas aulas, porque ela não está fazendo, porque ela não está acompanhando com a turma. Então até aquela que tem o hábito de parar pela metade, de não construir a sua história, dessa vez ela vai chegar até o fim e vai construir a tua história, porque vamos começar juntas e terminar juntas. Isso aí. Eu não aceito você parando a sua vida, eu não aceito mais você desistindo do seu sonho, eu não aceito mais você deixando de lado o seu objetivo profissional. Muita gente está com um relacionamento abusivo porque não consegue ter uma profissão, sair para ter seu próprio sustento. Tem que se submeter. Tem que se submeter porque não sabe como vai viver. Se prepara para sair também desse relacionamento, trazendo uma formação para vocês. Eu não sei porque eu estou falando isso agora, porque isso não cabe no curso, a gente nem fala sobre isso, mas enfim. Mas se eu estou falando é porque deve ter alguém aqui que está passando por isso. Ou se você conhece uma pessoa assim, passa essa live para ela, fala para ela que ela pode fazer. Ele vai achar que ela está estudando, vai achar que está ouvindo música no YouTube e ela está lá com o celular dela estudando para ser uma excelente profissional. Isso. Então, você não precisa ter a vida que você não quer. Eu queria mudar muita coisa em mim. E eu fui construindo essa mudança. Se vocês pegarem as minhas redes sociais ali, meu Facebook, você vai ver que eu tinha 41 quilos a mais, eu me vestia diferente, eu falava diferente, enfim, tudo mudou. Mas é um processo, um passo de cada vez. A Kátia mudou a história dela porque ela mudou um passo de cada vez. Não fique olhando para a vida do outro, achando que a vida do outro é melhor do que a sua, e ele já chegou naquele processo. Cada um tem sua etapa. É exatamente, cada um tem sua etapa. O que eu posso prometer para você é que eu vou te ajudar a ter uma profissão com qualidade que você com certeza vai mudar a sua etapa. Eu não tenho dúvida disso. Me desculpa, eu sou pretensiosa nesse lado, nesse requisito. Eu não vou deixar você ficar pela metade. Fazer a sua formação pela metade. Eu não vou deixar você se formar de qualquer jeito. Eu não vou. Isso eu te prometo. Vou te dar as ferramentas que você precisa para avançar. Isso eu te prometo. Agora, você vai ter que fazer a sua parte. Você não vai poder mais reclamar dizendo que não teve chance, não teve possibilidade. Se você for olhar lá o nosso curso, tá 397 ou 357, não sei. Quando você faz o curso, quando você entra na lista VIP, você recebe um curso totalmente, com um valor totalmente diferenciado. Quem participou da primeira maratona sabe. Quem estava lá junto com a gente, sabe, se está aí, se está assistindo, fala aí, coloca aí, mas a gente vai colocar depoimentos, a gente vai colocar vários depoimentos vão surgir e a gente vai estar colocando, tá bom? Quero agradecer imensamente cada uma de vocês. Depois eu leio tudo, depois eu coloco. Teve depoimentos lindíssimos na live de ontem. E eu quero agradecer imensamente pela presença. E amanhã eu espero vocês aqui nesse bate-canal. Eu posso falar uma coisa rapidinho? rapidinho? Pode, claro. Quando eu resolvi estudar, voltar a estudar e encarar aquilo, veio uma palavra que, sabe, batia o tempo todo aqui dentro. E essa palavra é movimento. E todo momento vinha aquilo, movimento, movimento. E quando eu comecei esse movimento, as coisas começaram realmente a mudar, sabe? A visão, o olhar começou a se diferenciar. Então, faça um movimento. Sai da estagnação, dá o primeiro passo, começa a se movimentar, que as coisas acontecem. Porque quando você começa a se movimentar, você começa a se olhar.
Quando a gente está andando, a gente não olha para o chão para não tropeçar, não olha para quem está do lado, né? Para ver como é que está a situação em volta. Esse é o movimento na tua vida. Quando você começar a se movimentar, você vai começar a se olhar, você vai começar a olhar para os lados, você vai começar a olhar para cima, para baixo, você vai começar a olhar. E quando você começa a olhar e começa a ver o que precisa mudar, e começa a gostar, quando começa as mudanças, aí você não para mais. Não tem como você voltar mais atrás. Aproveita essa bênção. Aproveita esse privilégio que é estar ao lado dessa profissional, dessa mulher, dessa guerreira. Aproveita, porque é um privilégio. Aproveita porque ela também vive um movimento. O tempo todo. Vive um movimento o tempo todo. E a vida dela é uma vida de vitória. E você pode ter essa vida de vitórias também. Mas faça um movimento. Exatamente. Começa a mover as águas aí na tua vida. Então a palavra de ordem para essa noite: movimenta-se, entendeu? Então, ó, muito obrigada, Simone Valentim. Tchau. Beijo pra você, Selma. Prazer, todo mundo que tá aí, meu carinho, minha admiração, meu respeito. Encontro vocês amanhã nesse bate-canal. Curte aí a nossa live, compartilha, bota coração. Gente, me ajuda. Se vocês querem me ajudar de alguma forma, faz essa corrente do bem. Aí depois eu vou ler, gente. Eu não consigo ler assim. Parabéns. Obrigada, querida. Muito obrigada. Tá dando parabéns pra gente. Muito obrigada. Esse tipo de movimento traz a cura. Perfeito, Ana Beatriz. Perfeito. Então, que sejamos curadas. Eu também estou nesse processo, gente. Tudo que eu falo, vocês podem ter certeza que eu não falo porque eu me sinto melhor do que vocês, mas eu me sinto me movimentando junto com vocês. Vamos tá bom? nos movimentar. Beijo enorme. Fiquem com Deus e até amanhã nesse bate-canal. Obrigada, tá, Kátia? Obrigada a você. Gente, a primeira live dela, gente. Olha o movimento, primeira live. Olha o movimento, primeira dela, gente. Eu sou desse tipo, eu jogo você no fogo pra você sacudir. Vamos lá. Tchau, Jana. Beijo. Tchau.